Olá, ele é muito família daqueles que planeja trabalhar até os 80 e que possui uma alegria de viver contagiante. Natural de Porto Alegre, o filho do seu João e da dona Genesi, é bacharel em filosofia e especialista em recursos humanos. O companheiro da Ana Regina está no serviço público desde 1984. Em junho deste ano, o pai do Giovanni, da Regina e do Alexandre assumiu a diretoria geral da Comusa. Hoje teremos uma conversa de peso com Álvaro Rogério Alencar Silva. Álvaro, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado. Sabe que a conversa de peso não é por causa do tamanho do entrevistador. É do tamanho do entrevistado? É pela qualidade do seu entrevistado. Tá Grande prazer te receber. Muito obrigado. Natural de Porto Alegre. Exatamente. Sempre participou muito da vida política? Sempre, a partir dos 18 anos, movimento secundarista, depois na universidade, no curso de arquitetura, já entrei no primeiro ano, já fui ser tesoureiro do diretório. Do diretório acadêmico? Do diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura da URGS, né? Militei... Foi parar depois na filosofia? Depois fui parar na filosofia. Basicamente, as cadeiras técnicas foram atrasando e as cadeiras teóricas foram se concluídas todas quase. As humanas então, foram feitas com mais prazer. Vi que a minha vocação se inclinava mais para a teoria, para o debate teórico. Já tem um encanto muito grande por urbanismo, né? Pelos grandes urbanistas brasileiros, é fantástico. Né? Acho que a gente discute muito pouco a nossa vida em sociedade, de maneira geral. Não falo nem sobre o aspecto de vida sociológico, mas muito sobre o aspecto de vida urbanístico mesmo. Né? E aí o congresso da UNE, a refundação da UNE, que viveu na clandestinidade muitos anos. Né? Entrei em 78 na universidade, em setembro de 78 entrei no diretório acadêmico, e em abril de 79 fomos 3 ônibus de estudantes gaúchos para fazer a refundação da UNE. O que tu viu lá? Salvador? Em Salvador. O que tu viu lá? Eu era coordenador do ônibus 2 e o Ronaldo Zulck do ônibus 3, ou o contrário. Que turma, hein? É, a nossa grande turma. O que tu viu no congresso, nesse congresso da UNE, nesse momento da busca da redemocratização? A gente viu que greves explodindo em todo o Brasil, né? Aquela pressão pela anistia. Não sei se já tinha acontecido a anistia naquele momento. Não. Tinha sido proclamada. Não. Tudo isso foi uma busca que vocês tinham aqui. Não, ainda o Antônio Carlos Magalhães era o governador da Bahia. Biônico. Da regime militar. E nós vivíamos uma explosão de busca pela liberdade, de busca pela autodeterminação, para liberdade de organização sindical, a liberdade de organização partidária. Foi um período muito interessante de se viver, porque era um período para a juventude, para os jovens que têm disposição, que lutam, têm a paixão. E nós desenvolvemos isso. 36 horas dentro de um ônibus. É muita paixão mesmo. Foi alegria. Foi alegria. Foi alegria. É muita paixão mesmo. Participaram daquele congresso figuras que foram caçadas em algum momento? Sim. Existiam naquele congresso o Aldo Arantes, que foi depois deputado federal, o outro Aldo, que foi ministro do PCdoB, Aldo Rebelo, que era nosso presidente provisório. Eu representava o DCE da URGS, eu já estava no DCE da URGS também. Então, a primeira diretoria provisória foi isso. DCE da USP, DCE da URGS, DCE da UFMG e... Havia algum nível de controle dentro do DCE aqui, por parte da ditadura? Ainda existia na universidade uma assessoria de segurança e informações que pegava as fichas, mas já
A ditadura já estava em fim de carreira, já estava num período não tinha mais força. Quase de retirada e sem força para fazer isso. Acho que a última tentativa foi o atentado do Rio Centro. Né? Foi a última tentativa de se criar um clima, mas foi algo tão mal feito e tão terrível. Felizmente. Terrível, mas felizmente mal feito. Aquilo ali foi a pré-fundação do PT, né? Aquele momento vocês viveram. A partir dali, nessa época, eu militava no setor jovem metropolitano do MDB, né? Junto com uma série de pessoas que depois saíram para fundar o PT, para o movimento pró-PT, entramos para as vilas, né? Para os arrebaldes da cidade, buscando filiações, convencendo pessoas, falando. Estamos falando em 1980, a pré-fundação, né? Exatamente. Pré-cadastro, fichas, a busca de fichas. Quem eram as pessoas que militavam contigo naquele momento? Já falou do nome do Zulk, né? Dos colegas que eu tinha na nossa turma de 78, o Arno Agostinho, que foi secretário do Tesouro, foi secretário da Fazenda do Estado. Nós fizemos uma greve no curso básico, né? Nós discursamos junto no meu primeiro comício, paramos o curso básico, né? Carlos Henrique Rony, que foi presidente do BRDE, né? E muitas pessoas que depois têm sucesso profissional, que se dispersaram pelo mundo, mas a geração de 78 ali na URGS, entramos, ganhamos o DCE, né? O presidente do DCE era o José Luiz Marques, que hoje assessora aqui a Prefeitura de Novo Hamburgo. A partir daí, como é que se deu a tua construção política e a tua construção profissional? Aí, em 84, eu entrei para a universidade como funcionário. Eu era aluno da universidade, fui contratado pela universidade. Trabalhei na pró-reitoria de assuntos comunitários, tratava de RU, de casa de estudante, de diretórios acadêmicos, né? Comecei a minha vida profissional ali, né? No serviço público. Ali tu já teve a oportunidade de conhecer muita gente também, né? Devia passar muita gente aí. O reitor Francisco Ferraz, que teve essa abertura de chamar pessoas do movimento para compor, para ajudar, para analisar, muito bom. Qual foi o momento mais emblemático que tu viveu dentro da tua vida político-partidária? Foi o Olívio? Foi o governo Lula? Eu acho que o governo Lula foi um momento ímpar na história, né? O momento que retomou o projeto de Getúlio Vargas e João Goulart, de um projeto popular, democrático, desenvolvimentista, muito mais focado no povo brasileiro do que nos processos econômicos e nas classes mais abastadas. Tua vida sempre esteve ligada às questões da água, propriamente, de minerais. Tu me falaste também da participação no Rio de Janeiro, né? A minha vida é ligada ao serviço público, né? Sempre trabalhei, a maioria do meu tempo foi em autarquia, em secretaria, em empresa pública, né? Eu fui superintendente do DEMAI, né? Depois de sair da universidade, fui trabalhar em São Paulo, estudei na Unicamp, daqueles estudantes que começam o mestrado, fazem as cadeiras, mas não apresentam a tese. É um modelo conhecido que a gente acaba e nunca termina por questões profissionais, de sobrevivência, não consegue, né? Voltei para Porto Alegre, aí comecei uma família, né? E comecei a trabalhar no DEMAI, fui gerente de projetos, depois fui superintendente. DEMAI, que é a Comusa deles lá em Porto Alegre, né? É a autarquia de água de Porto Alegre. Depois Corsã. Depois fui diretor da Corsã. Essa foi uma experiência com certeza riquíssima, né? Corsã é uma empresa que tinha 5.000 funcionários, né? E foi na época onde a Comusa... maior do que o orçamento de quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Onde a Comusa saiu
do sistema. Tu viveu aquele momento? Quando nós entramos, ela já tinha efetivado a saída, já estava consolidada, né? Mas a Corsan ainda abastecia, né? ainda era grande produtor. Olhando hoje, a despeito do cargo que tu ocupas hoje, esse foi um caminho acertado da municipalidade, essa busca? Ou é uma visão pequena de mundo isso? Não, eu acho que tanto a municipalização, tá, é um processo que cada vez mais vai avançar. Eu acho muito difícil a gente continuar no que foi o planejamento estatal dos anos 60, das grandes companhias estaduais, né? E acho que as companhias estaduais vão ter que acertar um rumo dedicado, né, às cidades médias, às pequenas localidades, e é possível fazer um trabalho bom ela aí. Fica como gestora desses sistemas gestora desses sistemas municipais. Tá? E acho que o caminho de futuro também é o planejamento metropolitano. Você não pode pensar o sistema de água de Novo Hamburgo sem pensar a bacia do Rio dos Sinos. Hidrográfica que está em volta. É verdade, é verdade. E sobre esse ponto, tu enxerga que hoje a gente está pensando nisso tudo, coletivamente, com outras cidades? Acho que nós estamos avançando. Acho que o Procinos, que o Comitê de Bacia, acho que são as ideias que começam, tá, a se concretizar e a ser a realidade. Porque a gente não pode fazer um planejamento isolado. Eu não sei como é que vai ser a próxima cheia se os municípios que abastecem, entende, desde Caraá para cá, entende, não tiverem, entende, com as suas... Entende, a qualidade da minha água depende da capacidade de tratamento de esgoto e de lançamento de efluentes a montante do rio. Qual é a nossa parcela como cidadãos nisso tudo? O senhor vai me responder essa e outras perguntas logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o diretor-geral da Comusa, Álvaro Alencar.